O Folha News recebe neste momento o pastor Luiz Fernando, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Inicialmente, pastor Luiz Fernando, poderia nos contar um pouco da sua trajetória dentro da igreja? Pois é, eu sou natural de Montenegro, nasci e cresci lá. E de 2010 tive esse chamado para ser pastor, né? E passei para a cidade de Dois Irmãos, fiquei 5 anos trabalhando de auxiliar do pastor que ali estava na época, Roque Vilande. E depois tive uma passagem breve por Ibiraiaras, aqui no campo de Caseiros, onde hoje está pastoreado pelo pastor Nilson Doneda. E depois fiquei um tempo em Tapejara também, auxiliando o pastor. E aí, então, em 2017, eu vim para a cidade de Barracão. Não era pastor ainda, assim, é pastor auxiliar, né? Aí, em Sim. 2019, eu assumi o campo de Barracão como pastor-presidente, 2019. E agora, em 2022, fui transferido para Lagoa Vermelha. Então, estamos fazendo 2 anos e meio aqui, com muita alegria com esse povo aí. Para quem não conhece ainda a Igreja Assembleia de Deus, pastor, como é que ela funciona? Pois é, a nossa igreja ela tem já 114 anos no Brasil. Ela nasceu, uma história bastante interessante, bonita, porque foi dois jovens que estavam nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, e tiveram uma revelação. Chamavam-se Gunnar Winger e Daniel Berg. Eram 2 amigos. E eles tiveram uma revelação lá e o profeta dizia para eles que eles tinham que ir para uma cidade chamada Pará. E eles ficaram. Deus é assim, né? Nunca Sim. explica tudo na hora, vai explicando depois. E eles foram para o Mapa Mundi e acharam Belém do Pará. Aí, isso foi em 1909 que eles tiveram essa revelação. E aí, em 1910, eles desembarcaram no Pará. E começaram a aprender a língua, nossa língua. E aí, então, em 1911, nasceu a Assembleia de Deus lá em Belém do Pará. Completou agora esse ano 114 anos, né? E no Rio Grande do Sul, nasceu em 1924, foi quando entrou na cidade de Porto Alegre. Também uma, uma história muito interessante, intrigante, bonita. Primeiro culto que o casal de missionários fizeram convites, né, na região, Sim. onde é o templo sede, hoje ali em Porto Alegre. E daí disse que na hora do culto chovia muito. E eles pensaram, não vai vir ninguém, né? E começaram a cantar um hino, a família só, o casal e o filho. Então, daí entrou um cidadão para se abrigar da chuva. E acabou se convertendo e foi o primeiro crente, o primeiro membro da Assembleia de Deus. E hoje estamos aí. Então, no Rio Grande do Sul já fizemos 101 anos, né? Foi em abril que a gente completou agora. Em abril de 2024 completamos 100 anos e agora em abril de 2025, 101 anos. E na cidade de Lagoa Vermelha, pelos números, ali nós vamos fazer 70 anos. Nesse tempo. Mas os mais velhos ali dizem que até é mais. Começou como ligado a Passo Fundo, depois se emancipou como igreja, campo próprio, assim, jurisdição própria, né? E daí diz que pelos nossos números ali, que nasceu como igreja mesmo, em 1980 teve CNPJ. Mas ela Constituído juridicamente. já existia ligada a Passo Fundo, né? E dali para cá estamos aí, servindo a Deus. Certo. Pastor, e hoje quais são os principais trabalhos que são realizados através, obviamente, da sua igreja, fiéis aí perante a comunidade? Alguns desenvolvem alguma ação social, enfim. Como se comporta a igreja em Lagoa Vermelha? A gente tem bastante preocupação, eu como pastor, que vim do interior, né? Sim. É o acesso das pessoas ao Evangelho, o acesso das pessoas à verdade, que a Bíblia diz que a verdade nos liberta, né? Então, principalmente em Lagoa Vermelha, a gente desde que aqui chegou, a gente tem um foco com crianças, adolescentes, jovens e adultos.
E então a gente tem nas terças-feiras, até isso era no domingo e a gente via pouca frequência logo que chegamos. E a gente criou então as escolas bíblicas na terça-feira. Então a gente começa às 20 horas ali com adolescentes, jovens, duas classes, e no templo em cima adultos, isso no térreo. E depois a gente reúne todos, então tem uma frequência muito boa. E nos domingos tem, na hora do culto público, que é às 19h30, todos os domingos, culto da família. No momento do culto tem a equipe já formada para isso, para o culto das crianças. Aí é os pequenos, sempre no salão térreo ali, depois eles sobem. Então eu tenho visto assim uma adesão muito boa, um crescimento muito bom nessa área dos crianças, jovens, adolescentes e adultos, conhecendo e sabendo o porquê que estão ali, né? Porque às vezes as pessoas vão muito assim na emoção, mas como a Bíblia diz, quando alguém pergunta a razão da sua fé, eles ficam, né? Então a gente trabalha bastante isso. A nossa igreja aqui tem uma estrutura muito boa nos bairros também. Nós temos hoje 11 congregações com a sede, né? A sede na Tílio Bonotto ali, daí tem no bairro Suzana, tem no bairro Medianeira, bairro Gaúcha, bairro Operário, Boa Vista, São José. Também tem uma congregação lá no interior, na Santa Luzia, uma estrutura boa lá. Capão Bonito, também temos igreja própria, hoje com construção quase já concluída de um salão para esses eventos, para escolas. No Paço do Paiol, a gente tem uma estrutura também muito boa, igreja própria, salão de festa, realizado sempre uma festa anual lá. E agora a gente está também em São Judas, aí é uma estrutura que não é própria da igreja, é cedida, mas temos um povo lá. Então se constituem 11 congregações com a sede e todas com a mesma linha. Em praticamente todas nós temos essas escolas bíblicas, além dos cultos, né? O senhor falou no jovem, que a igreja também foca. E, em linha geral, como o senhor vê hoje o jovem e a religião? É preocupante, né? Porque a gente vê, eu lembro da forma que a gente foi criado, mesmo sem recurso, no interior, mas a gente era instruído na religião. Eu nasci na Assembleia de Deus, Sim. na igreja evangélica, e tinha já essas escolas e também a, a preocupação dos pais, né? A minha mãe sempre, com o recurso que ela tinha, ela nos reunia depois do trabalho, à noite, todos os dias, para um culto doméstico. Se ficava distante de praticamente tudo, né? E ali era lido a Bíblia, era explicado da forma dela a Bíblia, e cantado um hino, feito uma oração e todo mundo se recolhia. O que a gente vê hoje é falta disso. Os pais, pela preocupação, pela correria do dia a dia, a gente entende, mas se esquecem muitos disso aí. Às vezes o filho dá problema e, na verdade, eu entendo que se tivesse sido bem encaminhado, até porque a Bíblia diz, né? Encaminha a criança no caminho que ela deve andar, porque ainda quando for velho não vai se esquecer. Provérbios fala sobre isso. Então, eu vejo essa necessidade, porque o mundo está aí, com a internet, com o celular, tantas coisas formas de entretenimento, né, que leva e está levando a criança até o suicídio, né? Porque falta, eu sempre digo, um controle paterno. O pai saber o que o filho está fazendo. O pai saber o que ele está olhando, né? Porque depois que as coisas já estão avançadas aí, às vezes precisa até de médico, né? Essas coisas aí. Então a gente ensina muito isso na nossa igreja. Nós temos também um departamento chamado Haddad, que este trata daí, não é focado na religião, é para todas as religiões, e é focado na disciplina da criança. Porque hoje as crianças, nossos jovens, estão meio sem disciplina, né? Ninguém se acha na obrigação de obedecer ninguém. E nosso princípio, né, que a gente foi criado, e o princípio bíblico é obediência. Deus chegou a falar que melhor é obedecer do que sacrificar. Se o senhor notar, hoje as pessoas têm facilidade de sacrificar. Se eu disser, ó, para te curar, tu vai ter que ir a pé de essa cidade até outra. Ele vai, porque ele quer a cura. Sim. Agora, obedecer o dia a dia da palavra, que é mais complicado, e às vezes muito por falta de conhecimento. Inclusive na Bíblia está escrito isso, né? Que o meu povo, Deus falava, o meu povo peca porque lhe falta o conhecimento. Quando a gente conhece, a gente erra menos. O grande rei Davi, que é ovacionado até hoje
em Jerusalém, em Israel, ele tinha esses princípios, que o conhecimento, a obediência aos preceitos de Deus leva ao sucesso. Isso é a regra básica. Questão da fé, como mantê-la viva, até frente a todas essas questões do cotidiano que o senhor colocou. Uhum. Eu sempre defendo que é pelo ensinamento, pelo princípio de liderança, princípio de autoridade. Quando tu descobre isso, eu muito bati minha cabeça no meu ministério porque eu tinha dificuldade em obedecer. Então, tu sempre vai ter alguém acima de ti que tem que obedecer. E eu costumo dizer que se tu obedece, tu te isenta da culpa. Se alguém que está acima do senhor manda o senhor tirar todo esse microfone daqui, eu acho que o senhor sabe que não vai dar certo, mas está sob uma ordem. Vem alguém dizer, mas por que o senhor está tirando? Não, eu fui mandado. Fale com o fulano que mandou. Entendeu? Eu sempre digo, quando tu obedece, tu te isenta da culpa. Estou fazendo o que me mandaram. Pode até argumentar, mas não questionar. A ordem não se questiona, a ordem até pode se argumentar, mas questionar não, eu aprendi isso. E para nossos jovens, quando a gente consegue passar isso, e a igreja trabalha muito isso, o pai, a mãe, os avós, a criança, o adolescente, o jovem, porque nós temos as fases da vida, né? E quando essas fases são ultrapassadas ou bypassadas, como se diz, em algum momento vai fazer falta. Então eu vejo que o desafio hoje do Brasil, principalmente, que é o nosso país, né? No Rio Grande do Sul, como é que o senhor está vendo hoje as faculdades? É um caos. E nós temos lá formando nossos médicos, nossos doutores, nossos governadores. E o que se vê ali? Uma falta total de disciplina, de princípio de autoridade. Em Lagoa Vermelha, como o senhor vê a ascensão das igrejas evangélicas? Olha, eu sempre digo que o evangelho Jesus deixou a missão para nós de propagar e de pregar o meu evangelho. Aí depois, isso é a nossa parte. Aí depois vem a parte da pessoa que ouve. Aí Jesus fala assim, ó, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado, isso é Bíblia. E aí eu vejo hoje também o tal do evangelho light. O evangelho sem compromisso, assim como todas as coisas. Eu aprendi com um pastor que dizia ele que algumas denominações que se levantam, levantando muitas novas, né? Nos bairros mais pobres, tu vê, o bairro São José nosso aqui hoje, tem várias igrejas com uma placa, às vezes até tem a Assembleia de Deus, que é a nossa igreja mãe, mas embaixo outro nome. E a pessoa vem, às vezes, para quem não conhece, não acha que é a mesma. E não é. E principalmente eu penso muito que a Bíblia fala sobre fundamento. Qual é o fundamento que foi formado aquele ministério? É de alguém que estava em pecado, aí antes de ser punido na sua igreja saiu para montar um ministério, ou se indisciplinou, ou se indispôs com a liderança, aí sai e forma um ministério. Em termos, isso é bom, mas eu sempre digo que se o fundamento não for bem sólido, dificilmente vai prosperar, vai perdurar, né? A gente vê muito dessas placas que se levantam, que quando morre quem fundou, morre a igreja. Porque a igreja era fundada no nome dele. Né? Até tem algumas denominações. Personalizou, no caso. Tem denominações até forte hoje, mas tu vê na placa, tem a foto de quem igreja do fulano de tal. E aí, quando esse fulano de tal morre, a igreja fica sem líder. Então, a Assembleia de Deus tem essa marca, ela não tem dono. Pastor hoje aqui em Lagoa Vermelha é eu, amanhã pode não ser, mas a igreja continua. Continua. Não muda nada. Se morreu o Fernando na convenção do Estado, que eu sou ligado a duas convenções, a CEPADERGS, que é a nossa estadual do Rio Grande do Sul, que tem uma diretoria, tem tudo, e sou afiliado à CGLB, que é a do Brasil. Então a gente tem sempre quem... faltou o Fernando lá, se acidentou, não sei o quê, na outra semana, imposto outro pastor, a vida segue. Não, e também a disciplina, né? O pastor tem erro. Aí vem a convenção, vai. Eu passei numa cidade que tinha uma dessas igrejas,
que eu não fui atrás da história, mas me diziam que alguém que saiu em pecado, não quis a disciplina, porque a nossa igreja não exclui, ela tem a disciplina, passa a disciplina e continua membro. Mas quando a pessoa não quer a disciplina, né, fazer o quê? E aí, segundo lá a história, diz que essa pessoa saiu e formou a igreja. Se denominou pastor, era o pastor lá. E era uma comunidadezinha ali, tinha, sei lá, 20 membros e tal, mas perdurou por alguns anos. E, de repente, aquele pastor voltou no mesmo pecado que tinha saído da nossa igreja com aquele pecado. Aquela mancha não foi tratada, que nem um pecado é uma doença, né? Vai, se não tratar. E ele voltou no mesmo pecado. Aí a igreja lá só tinha ele de pastor. A esposa dele assumiu enquanto ele estava numa espécie de disciplina. Ele ficou um tempo lá e voltou. E daí correu aquela notícia na cidade, de repente veio a pandemia. Aí a nossa igreja, hoje aqui nós temos em torno de 600 membros. Lá nessa cidade que eu estava era menos, mas era aí tipo 250 por aí. E diferente dessa tinha 20. E graças ao bom Deus, a pandemia não levou ninguém daquela cidade. Não morreu absolutamente ninguém que era membrado da Assembleia de Deus. Mas nessa igreja entrou a doença e matou 9 pessoas. Das 20, mais ou menos 20 membros que Sim. tinha. Morreu 9 e o nono foi o pastor. O último. Aí a esposa se apavorou, mudou de cidade e tal. Então tem essas coisas. Eu sempre digo para as pessoas na nossa igreja, eu não sou contra. Só tem que ir onde se sente melhor. Mas vê o fundamento. Porque é que nem tu ir morar numa casa e tu não sabe como é que ela foi construída. Dá um vento lá, balançou, mas tem coisa errada aqui. Às vezes não foi bem, o fundamento tá podre. Quando vem cair a casa se dividir. Então o que eu sempre procuro pelo a orientação, ensinamento. A pessoa saber para onde está indo, quem é o fundador, de onde veio, da onde, há quanto tempo. Porque senão, hoje é fácil dizer, qualquer pessoa pode dizer, e até se tornou até um status, né? Eu sou evangélico. Mas e os frutos? Jesus foi enfático, né? Quando ele diz assim, ó, pelos frutos conhecereis a árvore. Então eu sempre oriento as pessoas, olha os frutos. Ah, é um grande homem de Deus, é uma grande mulher de Deus. Olha os frutos. E ninguém vê frutos e vê contato, tem que caminhar junto. Eu tenho uma tese comigo que ninguém conhece ninguém sem andar junto. Tu andou junto com a pessoa um tempo, que nem quando tu casa. Tu vai conhecendo a pessoa. Então, o que eu acho dessas denominações, cada dia, algumas nem CNPJ tem, né? Sim. É que as pessoas que vão teriam que olhar mais o fundamento, a seriedade, o fruto de quem lá é o líder, se ele tem fruto para ser, porque senão há muita decepção hoje, né? Muita enganação. Eu Para vejo ser claro. até aqui mesmo a gente vê se ergue uma placa de pano ali. Igreja evangélica, normalmente Assembleia de Deus, alguma coisa. Nós tivemos um erro, os primórdios lá atrás, 114 anos atrás, que esse nome não foi patenteado como exclusivo. Então qualquer um pode usar o arco da Assembleia de Deus, bem grande, e embaixo um nomezinho diferente, para mudar a razão social. Mas quem vem, que eu estou dizendo, quem vem desesperado por uma igreja, por uma necessidade espiritual, ele entra e quando vê já está. Então essa é a minha preocupação, a minha orientação sempre, conhecer, conhecer. A Bíblia diz, por exemplo, eu até anotei aqui alguma, se eu posso Claro, citar com a certeza. Bíblia. João 1, por exemplo, Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 12. Jesus está falando, ó, todos quanto receberam, a ele, no caso Jesus, né, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Aí tu deve ter ouvido já a falsa verdade que todos são filhos de Deus. E não é verdade. Senão esse texto não estaria escrito. Nós somos criaturas de Deus. Deus formou o homem do pó da terra, soprou isso, né? Dali para frente nós somos criatura. Aí o mundo entrou num processo de quase que caos, quando Deus então bola o plano da graça, que é um adendo à lei. A lei matava, a lei era dente por dente, olho por olho. Aí veio Cristo com uma emenda da lei chamada graça. O que que é graça? Favor não merecido. Não interessa se tu merece ou não, se eu posso te dar e eu quero, te dou graça e pronto.
Então Jesus veio, a Bíblia diz, veio trazendo salvação a todos os homens. Ele tem para dar, ele quer dar. Ele salvou o ladrão da cruz, imagina. Eu sempre falo isso para a igreja. Se nós hoje, cidadãos comuns aqui, estivesse na frente lá da cena da cruz, da crucificação. Lá está Cristo, nós sabemos que ele é inocente, mas está morrendo em favor de nós. E aos lados dele, dois salteadores, bandidos, que chegaram àquela pena capital. Um deles chegou a reconhecer, porque nós merecemos estar aqui. Era a lei da época. E daí há um diálogo, vocês conhecem, todos nós cristãos conhecemos a história. Né? E aí uns falam que é o ladrão da direita, a Bíblia não diz. O que estava ao seu lado. De um lado tinha um, de um lado tinha outro. Um daqueles disse assim, ó, creu nele. E o outro zombou. Mas se tu és, já duvidou, né? Se tu és o Cristo, desce da cruz, te salva e salva nós. Ele estava pensando Claro. no momento, no físico. O outro já pensou na vida espiritual. Porque assim, ó, todos nós temos uma eternidade para viver. Nós não somos animais comuns. Então essa eternidade, ela é certa. Eu sempre falo isso. Ou tu vai passar ela sem Deus, que é chamado de inferno, lugar que Deus não está, não ouve ninguém, pode gritar lá, pode clamar, não vai ser escutado no inferno, na ausência de Deus. E tem o paraíso, eternidade com Deus, que Jesus veio dar esse direito para nós. Por isso que ele diz aqui, ó, todos quanto creram nele, ele deu para eles, para nós, esse direito de agora sim ser chamados filhos. Aí tem outros textos que diz filhos com direito à herança, que Jesus veio para Israel, né? Que era a nação escolhida, mas a Bíblia diz que eles o rejeitaram. Aí sobrou para nós. Aí veio Paulo, né? Que era o primeiro gentio que cidadania gentia também, ele tinha 3 cidadanias, mas ele pregou o evangelho inclusivo que para todos. Ele diz assim, ó, não há grego, não há judeu, não há bárbaro. O que importa é o ser uma nova criatura. E este ser uma nova criatura que é a minha preocupação como pastor da denominação que eu sirvo. O que eu digo? A pessoa tem que mudar de vida. Não existe salvação sem mudança de vida. O que é que Jesus falou? Converter. E o que é a palavra converter? Tu tá indo para lá achando que tá tudo certo, mas tu converte. Tu deixa o resto ir indo e tu volta. Tu já começa a andar na contramão da maioria, mas tu sabe que tá certo. Jesus disse que a salvação é como um homem que achou um tesouro num campo. Ninguém sabia, era uma terra até árida que não prestava. Ele achou o tesouro e a Bíblia diz que ele vai e vende tudo que tem, vem e compra aquele campo. O amigo dizia, mas tá doido. Isso aí é um campo infrutífero, vai fazer o que no meio das pedras? Por que pagou por isso? Mas ele sabia que tinha um tesouro. E a salvação é isso, Cristo é isso. Quando a gente ouve, entende, aceita Cristo, a gente sabe o tesouro que é, a liberdade que é, a paz que é. Eu sempre digo que é que nem aquela passagem do cego de Jericó. Marcos diz, o evangelista mais, que Jesus entrou na cidade e ele o escutou tal, mas não fez nada. Mas quando Jesus ia saindo, a Bíblia diz que ele se pôs de pé e começou a gritar. Mas gritar. Jesus, filho de Davi, já reconheceu quem era, né? Só pelo ouvir. Tem misericórdia de mim. O que é misericórdia? Favor não merecido. Aí os colegas dele, não, senta, calma. Ele não te ouve, já passou. Não incomoda os homens. Mas ele sabia que precisava. O cego era ele. Então, por isso que eu digo que a salvação é individual. Aí ele grita, grita, até que Jesus para lá. Aí os mesmos que diziam para ele, para, não incomoda, não adianta. Nasceu cego, vai morrer cego. Os mesmos chegaram e disseram, tem bom ânimo, o homem está te chamando. Aí nós, como seres humanos, por que Jesus não veio a ele sabendo que ele era cego? Jesus para lá numa certa distância para ele ir lá. E ninguém ajuda ele sai certamente com a bengalinha, né? Aí chega na presença de Jesus, outra pergunta irônica. Jesus pergunta, mas o que tu quer que eu te faça? Ele diz, olha, que eu veja, eu quero ver. Aí Jesus se não, então vê, a tua fé te salvou. Então aí isso denota assim que a salvação é uma coisa pessoal, necessidade pessoal, não adianta outro dizer, outro. Então eu vejo por aí que essas falsas verdades, as pessoas às vezes se iludem com isso. Outro texto interessante, João 14, 23. Ó. Respondeu-lhes Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará e viremos, eu e o Pai, e faremos nele morada. Mas o que está dizendo? Tudo condicional.
Se alguém me ama, guarda a minha palavra. Agora, você que ama e não guardar nada, eu dizer que amo e não mudar nada de vida, se eu mentir, eu continuo mentindo, se eu enganava, eu continuo enganando, e eu digo que amo a Deus, mas eu só digo. Então aí que o outro tem que olhar o fruto, né? João 14,6, ó, respondeu Jesus, eu sou o, singular, eu sou o caminho, a verdade, singular também, e a vida, singular também. Ele não falou plural. O que hoje existe? Vai verdade paralela. O que hoje existe? É, caminhos diversos. Ah, já ouviu aquela frase? Todos os caminhos levam a Deus. Uma pessoa uma vez explicou isso, tentou me explicar, dizendo, o céu é como se fosse, Deus é como se fosse, ele estivesse em cima de um monte, com uma antena que bota em cima do morro. Aí. Tem o caminho principal, que tu vai chegar mais fácil, tu vai de carro, mas tem outros caminhos difíceis, por ladeira, por despenhadeiro, mas se tu souber escalar, tu vai chegar lá igual. Então, aquela tese, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Provo isso pela Bíblia também. Quando Jesus, ele fala assim, ó, eu sou o caminho, é um, só ele. Eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém, ele está falando, virá ao Pai a não ser por mim. Então, caminhos paralelos, eu vou pagar isso, vou fazer sacrifício, um nome qualquer e vou ir a Deus. Não vai. É enganação. Aí aqueles textos que eu te citei, o Mateus 7, versículo 20. Portanto, pelos frutos conhecereis a árvore. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu. Muitos, quando a Bíblia fala muitos, é muitos. Muitos medirão naquele dia, que vai ter um dia que nós vamos se encontrar, né? Não tem que botar as cartas na mesa. Vai cair a máscara. Naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós fizemos muitos milagres. E então lhes direi abertamente, Jesus está falando, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque vocês praticavam iniquidade, não mudaram nada. Faziam isso sim, mas não mudaram nada. Então é interessante o que é a verdade, né? Aí Tiago, que é uma carta que eu acho muito interessante, que é um livro prático, Evangelho Prático, livro de Tiago. Capítulo 1, versículo 22, ele diz assim, ó, sede cumpridores da palavra, e não só ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aí Jesus tem uma parábola que ele cita, que eu acho também muito interessante, que ele diz que aquele que ouve a palavra e não cumpre, ele fala, compará-lo-ei a um homem imprudente, que construiu sua casa na areia, fundamento. Vieram as chuvas, sopraram os ventos, derrubaram a casa e foi grande a sua ruína. Compará-lo-ei o homem que é cumpridor da minha palavra. Vou comparar com um homem que constrói na rocha. Leva tempo, não é de uma hora para outra. Tem trabalho. É fundamento sólido, né? Estudo, Sim. conhecimento, desde a infância. Eu que estou te falando, eu nasci na igreja, li a Bíblia de capa a capa algumas vezes com luz de vela. Olha o esforço. A mãe, na casa, no casarão lá no interior, descia lá da escadinha lá e dizia, filho, vai dormir, filho. Eu fissurado na história bíblica com a vela. Eu digo, não, mãe, tem um pedacinho de vela ainda. Eu ajoelhado assim, de bruços na cama, lendo a Bíblia com a luz de vela, até que a vela terminava. Eu ia dormir. Hoje eu conheço alguma coisa. Não sou levado por qualquer conversa, porque eu construí na rocha. Aí ele diz, compará-lo ao homem que construiu na rocha. Sopraram os mesmos ventos, correram as mesmas águas, choveu, deu temporal. E ele diz assim, mas a casa ficou firme. Então é simples. Certo. Pastor, pela sua experiência, quem procura hoje a Igreja Evangélica Assembleia de Deus? Olha, eu te diria que todo tipo de pessoa. Quais os problemas que o senhor mais se depara com as pessoas quando buscam conselhos com o senhor? Hoje, depressão, que é o mal do século, né? E aí eu sempre digo, até para a pessoa mesmo, que eu não duvido da depressão, é uma doença. Sim. Minha esposa já teve a beira de passar por isso. Mas a depressão vai muito da tua resistência, do teu conhecimento e não deixar ela entrar na casa ou na tua vida. A Bíblia tem um texto que diz assim, ó, resistir o diabo e ele fugirá de vós. O que é resistência? Tu te posicionar, ele foge.
E a depressão está muito ligada ao espiritual, entendeu? Eu não digo que seja demônio, mas o demônio aproveita para E entrar. atinge muitos os jovens ou... Bastante. Na nossa cidade nós temos muito essa estatística, né, de suicídio de jovens. Eu me apavorei quando cheguei um dia, não sei se tu lembra, que se enforcou um rapaz do lado da Assembleia de Deus ali na Tirbonoto. O cara se enforcou dentro de casa, filhos de ex-crentes. E aí? Então é aí que eu digo. Uma coisa que eu falo também, oriento os pais, as famílias, é tu dar o exemplo e ensinar a criança que nunca brinque com Deus. E o que tem hoje? Esse relativismo de verdades relativas e que ninguém precisa respeitar ninguém, a começar pelos pais em casa, né? Eu digo o que eu quiser pro pai, pra mãe, meto o dedo na cara, que não era assim antigamente, sabe que não era. E daí o pior é quando coloca Deus nesse negócio. Aí eu vou prestar um culto a Deus, que a Bíblia diz, a palavra original no grego é trabalho. Culto é trabalho. Então eu vou prestar um serviço para Deus na casa dele, é que nem tu contratar alguém. Aí o cara chega lá e bate na tua cara, né? Ele é um funcionário, é um empregado. Então eu digo sempre, brinque comigo, brinque com o presidente Lula, com quem quiser brincar. Tirar chacota, que nem estão fazendo e tal. Mas não brinque com Deus. Porque a Bíblia também diz que a maldição, ela é real. Assim como a bênção. Deus chegou a dizer para o povo dele, eu coloco diante de vocês hoje a bênção e a maldição. Vocês escolham. Nós temos que escolher. Só que a maldição, a Bíblia diz que ela não vem sem causa. Sempre tem uma causa. Aí entrou a maldição. Então, o que eu vejo mais nos lares hoje? Poucos dias eu fui chamado numa casa para orar para uma menininha, 5 anos, eu acho, perturbada. A mãe já levando em psicólogo, coisa, porque o que esta força maléfica ela entra na parte mais fraca. Se tem uma criança na casa, um velho na casa, um doente na casa, um depressivo na casa, por ali que entra. Então, respondendo a tua pergunta, o que a gente mais enfrenta, problema de depressão, e aí a gente puxa, eu sempre gosto de ouvir, eu puxo o histórico ali, sempre tem ocultismo na família. Aí quando um membro dessa família começa a procurar a verdade, começa a interessar por ela, o ocultismo entra e a pessoa que lida com isso aí, ele acha que está fazendo bem para ti. Aí ele faz trabalho, coisa aí, começa a vir as coisas. Então eu basicamente hoje em Lagoa Vermelha eu vejo muito isso aí, tá? E tem muito forte esse negócio de ocultismo. E a sua igreja tem conseguido, se não solucionar todos esses problemas, pelo menos auxiliar a maioria? Olha, O resultado é bom? muito bom, muito satisfatório. Eu digo que o que nos paga como pastores, eu estou longe da minha família, cerca de 300 quilômetros, é o que judia da gente ficar longe dos seus, né? Eu Sim. só tenho um filho e uma neta, e uma nora. Então a gente se curte por vídeo, porque estar junto é difícil. Mas, como a gente tem esse chamado, cada vez que tu vê uma pessoa sendo recuperada, um lar sendo reconstruído, nós tivemos agora um congresso sábado e domingo da família. E o que a gente viu de famílias, casais que estavam à beira de separação, se abraçando, chorando, os filhos, tudo. Então isso é gratificante, é nosso pagamento. E a gente vê questão de jovens também, nós temos um grupo muito forte de jovens e adolescentes que dá prazer de ver como eles chegaram e como eles estão hoje. Esse grupo dos Haddad, a gente vê como as crianças entram ali, às vezes difícil de conduzir, mas daqui a pouco eles vão indo, porque a palavra de Deus é um negócio. A Bíblia diz que ela é martelo que esmiuça a penha, né? Tu bate uma pedra ali, não faz nada, mas vai batendo, batendo, daqui a pouco esbuga. Abre, né? Sim. Então o evangelho, o evangelizar, viu, eu digo sempre que é um garimpo. Está lá num garimpo, lá, cava, 2 dias, 3 dias, é difícil, porque é pedra, de repente tu acha alguma coisa, uma pepita de ouro. Aquilo vale o teu trabalho da vida Com toda, sabe? certeza. Então na igreja a gente vê um resultado muito bom nessa área aí. Muito bom. Outra coisa, a questão da Igreja Assembleia de Deus, em Lagoa Vermelha especificamente, no que tem contribuído, na sua opinião, para o desenvolvimento do município? Cara, eu acho assim, ó. Eu, graças a Deus, quando cheguei aqui, para a cidade que passei, sempre tive esse bom relacionamento com o poder público, com as autoridades em si. E logo que cheguei aqui, conheci o prefeito aí, o Gustavo Bonotto? Gustavo Bonotto, foi um amigão.
Muitas vezes fui no gabinete dele, orar com ele, pela cidade e tal, pela preocupação dele. E quando entrou agora o Morona também foi a mesma coisa. Eu acho que foi uma das primeiras casas que ele foi, pedir oração, que ele estava querendo entrar nisso. E a Bíblia diz que em parte tu fala, em parte tu profetiza. Eu não conhecia ele, nunca tinha visto. Conhecia assim, Bonoto. Mas ele, Morona, eu nunca tinha enxergado. E eu disse para ele, não, eu vou orar para o senhor vai ser... Se o senhor... Aí ele me deu o programa de governo, a intenção dele, se o senhor está nessa aí, a intenção, o senhor vai ganhar a eleição. E ele ganhou disparado. Pela primeira vez que entrou, já ganhou, né? Sim. Então, tem um relacionamento bom também com o Alessandro, um cara amigão, um cara que eu vejo ter um propósito de Deus na vida dele. E então a gente é convidado. Eu acho que tu viu na abertura do rodeio lá. Até a minha comunidade, alguns não entenderam. Algo que não era feito normalmente. Não, por quê? Porque tinha esse preconceito. Alguns eu até enfrentei isso na minha comunidade. Ah, o pastor agora está indo nos rodeios. Eu não fui no rodeio. Pois é, ele ia E não perguntar sou isso aí. nada contra também, porque eu acho que é uma das, das entidades hoje mais disciplinadas. Que lá ninguém desrespeita ninguém, as famílias sempre bem vestidas, né? Não é aquela coisa que desvia a pessoa. Claro que tem, junto sempre, alguém que bebe, alguém, né? Mas não vejo nada. É uma tradição gaúcha, de fundamento. Mas mesmo assim eu fui lá a convite das autoridades, almocei junto com o Eduardo Leite. Então, são oportunidades que a igreja, que nem tu disse, não ia, agora vai. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu sempre digo, sei que biblicamente, e estou aberto a discutir com quem quiser vir discutir. Bíblia, que está na Bíblia. Se, não, se é um livro, não, mas é livro, é Bíblia. Eu tenho uma opinião assim, se me convidarem hoje, assim como vocês me convidaram a dar uma entrevista aqui, me convidaram para ir num centro de Umbanda e pregar o que eu sei pregar, a palavra de Deus, vou lá e prego. Não tenho medo nenhum. Vou lá, faço o meu ofício e vou para casa. Aí é aquela direito de escolha da pessoa depois. Mas só que tem muitas pessoas que têm um preconceito, não posso ir em tal lugar. Daí olha para Jesus. Um dia nós ouvimos uma mensagem de um pastor, eu gosto muito de ouvir os que estão acima de mim, que ele disse assim, ó, ele fez um paralelo naquela mensagem dele. Se hoje nós tivesse aqui Jesus, talvez nós excluiria Jesus da igreja. Que alguém ia dizer assim, ó, antes de chegar aqui ele conversou com uma prostituta ali do lado de um poço ali. Só tava ele e ela. Que a Bíblia diz que ele falou com a samaritana, né? Ele teve um momento de conversa com ela, pregou para ela, ela se converteu. Não interessava o que ela fez antes, interessa daqui para frente. Quando ela quis se justificar, diz assim, ó, realmente tu não é casada. Tu tivesse 5 maridos, o que tu tem agora não é teu, tava no sexto. Aí ela, opa, eu tenho um profeta aqui. Ela vai, prega o evangelho, todo mundo que não confiava nela, agora confia, vem ver Jesus, e Jesus ficou sentado na beira do poço. Quando as pessoas chegaram, eles que diziam assim, ó, não, mas agora não é pelo que tu falou, agora é porque nós estamos vendo. Então, esses preconceitos, Jesus nunca teve, ele só não se contaminava. Ah, tem um louvor da nossa igreja que eu gosto muito, que nós temos como cristão que ser como garça. Sabe aquela garça branca? Que anda sempre sob a lama, né? Sim. Aí diz a estrofe lá que ela anda sob a lama e nunca se mancha. A pena dela é ela anda sob a lama. Aí eu fui estudar sobre isso e eu vi algumas vezes no interior, a garça ela dá sobrevoo rasante na água, às vezes, assim. É para lavar os pés. Ela tem as pernas compridas, né? Então ela voa e arrasta as pernas assim para poder ir pousar no ninho lá, para ela poder se acrocar em cima, porque senão ela vai se sujar, né? Então olha o cuidado do animal, o cuidado da ave. Então o cristão tem que ser como garça. Ele anda sob a lama e não se mancha. Eu posso estar no lugar sem ser daquele lugar, sem pertencer para aquele lugar. Eu vou lá que nem Jesus ia, fazia a parte dele e saía fora. Deixava lá a semente. Muito bem. Eventos especiais que a igreja promove anualmente. Tem algum que merece destaque, Pastor Luiz Fernando? Tem um que a gente começou o ano passado, depois que eu cheguei também, até a gente já entrou no calendário do município. Eu agradeço muito também ao Bonoto, que aceitou quando a gente falou para ele, que em dezembro a gente vai fazer o segundo, que é um louvor na praça, para integrar todo mundo, aberto, evento aberto. E na igreja a gente tem no mínimo 4 congressos no ano. A gente começa normalmente com o congresso da família, agora em setembro vem o congresso dos jovens, depois em novembro vem o congresso do departamento feminino, da ala feminina da igreja,
E temos um quarto que é o Congresso de Missões, é sobre o Departamento de Missões. Esse ano a gente está vendo a data ainda, se vai fazer ou não, mas é um quarto congresso. Então, tivemos esse da família, que foi um sucesso de público. Eu gosto muito da igreja aqui de Lagoa, que tem um diferencial. Nunca nos falta público. Se o senhor passar, não sei se já passou na Tílio Bonotto, ali perto. Já fui, inclusive, nos Pois cultos é. dos senhores. É público. Nós fizemos todos os cultos agora no final de semana com média de 300 pessoas no culto. Então, daí quando dá congresso, então, às vezes tem que usar em cima e embaixo, tem um pavilhão embaixo para comportar. E é um negócio legal, porque tem igrejas que, depende do horário, não tem público, depende do dia, não tem público. E Lagoa não, Lagoa os crentes É, são são de presentes. congregar, é. E se unir também, a gente tem uma união muito boa do interior, essa semana tinha igrejas do interior que vieram participar do congresso. Então, mas eu diria assim que o evento que merece destaque é o culto diário. Eu falo até para os nossos músicos, nós temos muitos músicos, conjuntos, mas a gente tem a tendência a gostar do evento grande, né? Eu vou lá porque eu vou me apresentar no evento grande. Eu digo para Claro. eles, o dia a dia é interessante. O dia a dia, na terça-feira, o dia que tem pouca gente, na escola bíblica, ir lá tocar, fazer teu ofício. Eu sempre uso o rei Davi, quando ele foi lembrado no palácio, o cara era do interior, lá do fundo da grota. Aí diz que o rei Saul se perturbou, tudo um projeto de Deus, né? Primeiro o profeta vai lá e unge ele no meio dos irmãos, mas ele fica lá, já é ungido o rei, mas fica lá, fica aquela coisa entre família, porque Deus queria que alguém soubesse também, né? Sim. O rei estava nativo, normalmente matava, né? Aí ele fica lá quieto, cuidando das ovelhas dele de novo, mas sempre certo, nunca abdicou daquilo lá. Quando um dia o rei se perturbou, um espírito mal perturbava o rei Saul e os conselheiros cercaram o rei, tu precisa de alguém, quem sabe um músico para tocar para ti quando tu estiver meio perturbado, né? Aí a Bíblia diz que um jovem, é um rapaz da linhagem dele, né? Eu conheço um, no singular, era só um que ele conhecia, que tinha aquela capacidade, aquele currículo. Sim. Aí o texto diz assim, ele é um homem valente, apesar de jovem, toca bem e Deus é com ele. Aí o rei, não, então manda trazer. Aí vão lá resgatar o Davi. O que ele veio? A primeira coisa que ele veio fazer no palácio, tocar para um homem, na nossa linguagem, endemoniado. Tanto é que o cara ficava tão fora de si que por várias vezes ele tentou matar Davi. Vezes o demônio saía dele quando o Davi tocava arco, mas por vezes ele, antes de ser liberto, ele tentava matar, Davi se esquivava. Mas tudo teve um. Aí depois ele não foi rei de uma hora para outra. Anos. O segundo evento que ele fez, ele foi levar pão para os irmãos dele que estavam na guerra com Saul, que era o rei. E chega lá, ele vê uma afronta de um gigante, que era um cara antinatural, 3 metros de altura e tal. Tudo era antinatural na grama, o tamanho da espada, o tamanho do escudo. Tanto é que 40 dias, a Bíblia diz que 2 vezes por dia, então era 80 vezes. Ele vinha no meio do vale e gritava, não há homem para ver, imagina uma afronta. Não há homem em Israel para lutar comigo. Porque a proposta era, se ele me matar, não precisa todo mundo lutar. Só nós dois. Que me matar, o outro povo serve a ele. E o rei, os soldados, os capitães, tudo. Aí Davi, que tinha esse currículo de temento, era certo com Deus, já tinha matado um leão, matado um urso, que também é antinatural, um rapazinho, um guri aí matar um Sim. urso e um leão, não é normal. Aí quando ele pede para guerrear contra aquele gigante, o rei Saul diz, mas tu não pode ir, rapaz, tu é um guri, ele é um campeão de guerra, olha o tamanho do homem. Ele, não, mas o teu servo estava no campo, veio um leão, eu matei. E tirei a ovelha, ele salvei a ovelha. Veio um urso, eu também matei ele, tirei a ovelha, salvei a ovelha. Agora o rei, opa, mas isso aí não é normal. É Deus. Aí já tentou fazer a coisa humana também, eu vou ajudar, porque é assim, né? Diz que a Bíblia diz que Saul vestiu Davi com as suas próprias vestes de guerra. Davi entrou, pô, imagina, não tinha como. Não, rei, eu não consigo nem andar com isso aqui, eu nunca vesti, ainda é maior do. Imagina a bota, o coturno Sim. de Saul era um tamanho, dele era outro. Aí, mas tu vai te matar. O Davi diz, não, mas deixa eu ir com as minhas armas. Já tô acostumado, já matei o urso, já matei o leão, com essas armas aqui. Foi lá com a funda, mas é Deus, né? Sim. Uma pedra, ele escolheu 5, jogou só uma.
E aí eu digo, a Bíblia é tão detalhista e cheia de milagre, porque o milagre dele matar o gigante já era grande. Aí diz que deu uma pedrada na testa e o leão, o gigante não caiu para trás, porque normal seria cair para trás, né? O impacto da pedra. A Bíblia diz que ele caiu para frente, sobre a sua fronte. Aí Davi vai lá, aproveita a oportunidade também, tira a espada do próprio gigante, corta a cabeça, levanta a cabeça. Pô. Ó, se era essa aqui a flor, tá morta. Então são coisas assim que, respondendo de novo a tua pergunta, eu sempre julgo assim, não tem um evento melhor do que o outro. Culto é importante. Assim, eu sou um pastor realizado porque a igreja sempre tem público. E é importante. Público diferenciado. Tu vê pessoas aí que nesse final de semana, pessoas que não, tu não via, não conhecia, estão ali com necessidade e sai com a vida já começando a ser mudada. Não é uma mudança assim, a gente sabe que não é de uma hora para outra, mas é um começo. A pessoa já acreditou. Pessoa depressiva, por exemplo, acredito que dá para sair. Pessoa com um vício lá que não tinha como, não teve médico que dirá, mas ele já acredita que, porque ele veio que o outro, eu sempre digo, um testemunho de uma pessoa que já passou por aquilo, acrescenta a fé do outro. Se eu disser aqui para ti, ó, eu vi contar que alguém foi liberto da droga, por exemplo, que é um negócio terrível. Agora, tu ouvir de um ex-drogado dizer assim, ó, eu fui liberto, até tal data, eles até usam, agora eu tô limpo, né? Até tal data para cá eu tô limpo. Aí o cara que é drogado, não, mas se ele conseguiu, eu consigo também, né? Então, os eventos da igreja, eu sou otimista demais, né? Eu acho que todos são importantes, principalmente da oração. Nós ouvimos agora uma mensagem um dia desse ali, que a oração abre portas. Quem ora nunca precisa arrombar a porta. Então, é um negócio interessante. Muito bem. Não sei se o senhor gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos telespectadores, quem está nos ouvindo também. Olha, deixar aqui uma saudação na paz do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Príncipe da paz, a Bíblia diz, né? Ele diz assim, a paz que eu vos dou, não dou como o mundo dá. Porque o mundo tem muitas paz falsas, paz relativa, paz por efeito de substâncias. Mas a paz que Jesus dá e que eu provo desde que eu nasci é um negócio que renova cada dia. Por exemplo, ir à igreja. Eu convido aqui todos que vão ouvir esta live, esse podcast, que vá à igreja. Não tenha medo de ir à igreja, você não vai perder nada por ir à igreja. E a igreja é um lugar que tu entra, às vezes, sobrecarregado. Aí tem um texto que Jesus falou, que é Mateus 11, 28. Ele convida, vinde a mim. Então aí tu tem que ir à igreja. Vinde a mim todos, não é alguns. Todos que estão cansados e sobrecarregados. É um convite, uma decisão da pessoa, né? Daí ele fala assim, ó, e daí você vindo, eu te alivio. Eu te aliviarei. E aí ele fala, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. De novo, ele diz que não é um mundo de mil maravilhas. Tem jugo, tem fardo, mas é leve. Aí é que nem quando tu vê uma criança carregando um peso que ele está quase caindo, tu chega ali e ajuda ele. Não vai levar toda a vida para ele, mas tu vai ajudar ele. Ele vai ser tem o mais forte para ajudar. Então Jesus é isso. Então minha palavra aqui para quem nos ouve, onde chegar essa entrevista aqui, é que procure a igreja. Acredite, pais, acredite nos seus filhos. Por mais que você tenha errado, por mais que você tenha falhado, mas não desista dele. Porque eu já trabalhei com jovens com problemas de droga, que a maior tristeza dele era dizer que o pai abandonou ele. O pai não acredita mais em mim. Eu ouvi de um pai uma vez, tu quer investir nesse rapaz? Investe, que era o filho dele. Eu não invisto mais nenhum real. Então aquilo me machucou para mim. Então e eu acreditei, eu batizei aquele cara. O cara se tornou, ele cantava na igreja. Não sei como está hoje. Então eu vejo assim, ó, tudo tem jeito. Nós estamos aqui enquanto tem vida, tem jeito, vale a pena. É só acreditar. Jesus falou assim, ó, tudo é possível ao que crê. Quando ele chegou diante de Maria e Marta, que tinham perdido o irmão, já fazia 4 dias morto. Eu até preguei esses dias aqui, elas tinham visto vários milagres de Jesus, mas que ele ressuscitava um cara que estava 4 dias morto, elas não sabiam. Aí ele disse para ela, naquele desespero, tanto uma como outra, tanto a Marta como a Maria, disseram, mas se tu tivesse aqui, não teria morrido. É uma fé que elas tinham nele, mas um milagre natural, mas aquilo ali era totalmente antinatural.
Aí ele disse assim para ambas: crê somente, porque tudo é possível que crê. Eu vou lá ressuscitar ele. E ressuscitou. Como, eu não sei. Milagre não se explica, milagre se aceita. Tá, querido? Muito bem. Este foi o pastor Luiz Fernando, da Igreja Assembleia de Deus, aqui de Lagoa Vermelha.